Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 28º dia do propósito Caminhada de Oração 4. Hoje é 18 de maio de 2019, hoje é sábado. O tema de hoje é que não passe de nós o tempo da sua visitação. O texto-chave está em Lucas, capítulo 19, versículo 41 ao 44. Antes de começar, eu estava aqui pensando que eu amo alguns dias, né? Aliás, eu acho que eu amo todos os dias da semana, mas acho que eu nunca comentei com vocês do sábado. Eu amo a segunda-feira, que dá uma sensação de recomeço. Eu amo a sexta-feira, que dá a sensação de que você fechou a semana, é um dia de balanço. Eu amo o sábado. O sábado, desde criança, eu tenho uma sensação de que parece que chegou um dia de festa. Não sei por quê, eu amo sábado. E ainda que seja um dia às vezes é um dia bem corrido, com bastante coisas, né, pra gente fazer. Às vezes temos festa, às vezes temos eventos na igreja, às vezes temos visita, às vezes temos tantas coisas para fazer no sábado. Mas mesmo fazendo bastante coisa, eu tenho a sensação que ele é um dia de descanso, assim, que ele traz um descanso, um revigoramento pra gente. Isso eu tenho essa sensação desde criança. Então, de vez em quando eu vou estar falando dos dias, tá? Do que eu sinto nos outros dias. Eu comecei a entender isso. Então eu gosto de sábado, né? Então hoje é um dia que eu sinto isso, que a gente está feliz, é um dia de festa dentro do meu coração, dentro do nosso coração. Bom, irmãs, o tema de hoje é esse: não passe de nós o tempo da sua visitação. Quando eu comecei o devocional, eu disse que nós íamos falar de Neemias, né? Muito. Eu achei até que seria mais de 80% do devocional baseado em Neemias, mas Deus foi conduzindo tudo para outros caminhos e nós tivemos devocionais, eu pelo menos achei, né, e acho, tivemos devocionais maravilhosos que me edificou muito, que me ensinou muito. Eu acho, vou dizer eu acho, porque tenho aprendido que no devocional o Espírito Santo é que realmente comanda. Eu tenho a impressão que nós vamos entrar em Neemias, e hoje, vamos começar hoje, vamos ver o que vai ser daqui para frente, né? Mas vamos entrar em Neemias hoje, capítulo 1 e o capítulo 2. Mas vamos ler primeiro Lucas, capítulo 19, versículo 41, 44. Por que eu escolhi esse tema, que não passe de nós o tempo da sua visitação? Então, vamos lá? Lucas 19, versículo 41. Jesus chora à vista de Jerusalém. Esse é o título da palavra de Deus. Quando ele ia chegando, ele vendo a cidade, ele chorou. E ele dizia: Ah, se conheceras por mim mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora encoberto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. Eles vão te arrasar e os teus filhos vão arrasar e vão destruir os teus filhos dentro de ti. Eles não vão deixar pedra sobre pedra, porque vocês não reconheceram o tempo da sua visitação. Esse texto é forte, é sério. Poucas vezes Jesus assim chorou, né? Porque até o choro dele era uma intercessão do nosso Deus. Ele chora sobre Jerusalém e ele disse que infelizmente aconteceria algumas coisas ali em Jerusalém, e realmente aconteceu, né? Depois da morte de Jesus, depois dos anos, aonde e até hoje tem acontecido, né, irmãs? Essa tristeza de guerras e coisas em Jerusalém. E aqui está falando, infelizmente vai acontecer isso porque vocês não souberam reconhecer o tempo da sua visitação ou a oportunidade da sua visitação. E Jesus disse também no 42, se conheceras a ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz. E esse texto, essa frase, que não passe de nós o tempo da sua visitação, é algo que eu venho aprendendo ao longo dos anos. De tempos em tempos o Senhor nos visita, de tempos em tempos ele bate na nossa porta, não é porque ele entrou uma vez,
né, que ele já está ali. Talvez a gente colocou Jesus para fora da nossa vida, talvez a gente se perdeu de Jesus no meio do caminho, como aconteceu ali aquele texto quando ele tinha 12 anos, que ele foi para a festa lá com os pais no templo, e na hora de voltar, voltava-se uma grande multidão, e quando, depois de um longo trajeto, os pais olham e falam, cadê Jesus? E começa a procurar entre a multidão e percebe que ele não estava. Então, a gente pode perder Jesus no caminho, né? Os próprios pais dele distraíram e perderam Jesus. Então, nós podemos perder Jesus no caminho. E tempos em tempos ele nos visita com algo novo, com algo que ele quer fazer na nossa vida, com algo que ele quer fazer na nossa casa, no nosso casamento, na nossa vida, no nosso corpo. De tempo em tempos ele nos visita nos chamando para algo, para ir mais fundo, né? Para ir naquele rio de Ezequiel mais fundo, para a gente andar no caminho com ele. E nós precisamos buscar isso, irmãs. Então, esse devocional de hoje, onde eu vou entrar um pouquinho em Neemias, é para despertar isso em nós. Que não passe da vida de cada uma de nós o tempo da visitação de Deus. E quando Deus vier te visitar, tenta ver o que ele está dizendo, tenta ver o que ele está falando, tenta ver o que ele está querendo que nós consertamos, o que nós podemos ser parceiro dele, para a gente poder entender algumas coisas, para a gente poder romper, para a gente poder ser livre. Eu acho que não há tempo assim tão oportuno para falar. A gente vê o que está acontecendo no Brasil em especial, em vários lugares do mundo, mas vamos falar do nosso país, né? E eu acho que o nosso povo, infelizmente, ainda não está reconhecendo o tempo da visitação de Deus. Assim era com o que estava acontecendo em Neemias, no livro de Neemias, né? Então vamos lá. Neemias capítulo 1. Eu coloquei todos os versículos aqui, irmã, mas eu vou estar lendo alguns, tá bom? Vou contar a história para vocês, o que estava acontecendo ali. Neemias era copeiro do rei, né? Tinha sido levado cativo, com o povo ali que foi cativo para a Babilônia, quando Jerusalém foi invadida e foi levado cativo o povo. Então ele era copeiro do rei. Vamos ler aqui algumas coisinhas. Neemias ora por Jerusalém, capítulo 1 do livro de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Giselel, no ano 20º, estando ele ainda na cidade de Susa. Só para dar uma lembradinha aqui, a mesma cidade de Esther, né? Veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então vieram lá de Judá, o irmão dele. Então eu perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, porque ficou um povo em Judá, né? Ainda ficou um restinho, alguns que escaparam. E Neemias perguntou por esse povo, como é que estava esse povo. No versículo 3 fala, disseram-me, o restante que não foram levados cativos para o exílio, se acham lá na província. Eles estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, suas portas estão queimadas. Tendo ouvido eu essas palavras, eu assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E eu disse no versículo 5, ele disse, ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. No finalzinho do versículo 6 ele diz, faço confissão pelo pecado de Israel, pelos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. E no versículo 11 ele disse, ah, Senhor, esteja atento os teus ouvidos para a oração do teu servo. E aqui, irmã, então nesse capítulo 1, Neemias era copeiro do rei. O copeiro do rei era um trabalho um pouco difícil, porém um trabalho muito bom. Esse trabalho você tinha que estar provando as comidas antes que o rei provasse, porque o rei poderia estar sendo envenenado, né? Então era um trabalho de risco para
para o funcionário, mas era um trabalho bacana porque você vivia uma vida boa, né? Você comia coisas boas, você estava na presença do rei. E às vezes, muitas vezes, nós somos copeiro do rei, né? Nós encontramos o rei, nosso rei amado Senhor Jesus. Nós temos comido bem, o Senhor tem cuidado de nós. Mas às vezes o nosso povo está em miséria e desprezo. E às vezes até nós mesmos estamos vivendo uma vida de miséria e desprezo. Mas nesse dia o Senhor quer nos despertar. E Ele quer que nós buscamos atenção de como está a nossa vida, né? De como estão os nossos. Às vezes tem um dos nossos que está vivendo em miséria e desprezo, como está dizendo aqui. Talvez o nosso povo ou áreas na nossa vida que estão com os muros derribados e as portas queimadas. E quando ele ouviu aquilo, veio um tempo da visitação de Deus na vida dele. E ele soube abraçar esse tempo, ele soube dizer: Deus, eis-me aqui. Ele entrou em intercessão, o espírito dele se comoveu. Isso é algo que nós precisamos aprender como cristão. Nós somos espírito. Nós não somos corpo, alma e espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. E nós temos que aprender a viver de cima para baixo, não de baixo para cima, né? Nós temos que viver de espírito, alma e corpo. Nós temos que aprender a deixar o nosso espírito sentir o que Deus quer. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele sente o que está acontecendo naquela cidade. Ele chora. Ninguém precisou contar para ele. Ninguém precisou pedir uma oração para ele. Ninguém precisou falar: ó, Jesus, olha a miséria que está o povo, o que vai acontecer, porque ele era Deus. Mas nós também temos essa sensibilidade. E nós precisamos olhar para a nossa vida com o olhar do Espírito Santo, enxergar nossas misérias, enxergar as portas que estão queimadas na nossa vida, enxergar os muros que está tudo derribado e os inimigos estão entrando e fazendo a festa. E por isso, esses 27 dias que passaram, Deus estava nos fortalecendo, nos despertando, falando conosco. Então Neemias entende isso. Opa, é um tempo da visitação de Deus. E a gente tem que começar a deixar queimar, a deixar fluir aquilo que o Espírito Santo está trazendo. Então, o que ele fez? Foi orar e jejuar perante o Senhor Deus. Será que nós temos feito isso? Quando a gente vê uma coisa que não está muito certa na nossa casa, será que a gente tem orado e jejuado para aquela situação, para que Deus mostre? Porque nós queremos orar e jejuar para resolver o problema. E vai resolver, mas Deus, quando leva Neemias a orar e jejuar, ele começa a entender o que ele tem que fazer. Já falei isso em outros devocionais. Jejum e oração é para te dar uma estratégia, é para esclarecer as coisas. Então Deus começa a esclarecer as coisas para Neemias. Ele começa a entender: eles estão vivendo em miséria e destruição, mas foi porque nós pecamos contra ti, né, Senhor? Então vou orar, vou pedir a Deus perdão. Olha, Senhor, perdoa o pecado desse povo, perdoa o meu pecado, porque eu faço parte desse povo, perdoa o pecado dos meus pais, também faço parte desse povo. Ele começa a caminhar naquilo que Deus vai mostrando. Vocês não estão sofrendo à toa, né? Ai, tadinho, ninguém está sofrendo à toa. Deus avisou: olha, se não me obedecer, vocês vão ser levados cativo. Ninguém quis ouvir, então agora está acontecendo, mas ainda há solução. Só precisa de um homem se colocar na brecha. Só precisa de um homem se colocar de pé para que Deus fale com esse homem. E esse homem foi Neemias. Então ele fala: Senhor, se esteja atento os teus ouvidos à minha oração. E aí a gente vai para o capítulo 2, né? Ele começa a sonhar ali. Depois que ele ora, ele começa a sonhar. O que eu posso fazer para ajudar meu povo? Ai, mas eu sou copeiro do rei, eu trabalho aqui, eu não sei se o rei vai deixar eu sair, né? Eu estou em outro país aqui, outra província, tá longe, eu não sei, eu vou ter que me afastar. Mas ele gera em oração. Ele coloca-se à disposição. Eu quero fazer alguma coisa por este povo, Senhor. Eu quero ser colaborador com o Senhor. E quando eu digo que não passe de nós o tempo da visitação de Deus,
é que muitas vezes nós estamos perdendo promessas, nós estamos perdendo bênçãos, porque nós queremos ficar sentado, esperando o cumprimento das promessas, sem entender que nós precisamos ter participação na promessa. Deus, quando criou Adão e Eva, era para participar. Deus quer que a gente participe. Deus não é o gênio da lâmpada que faz tudo sozinho. Ele pode fazer, mas ele quer a sua participação. Seu casamento está ruim, entra com ele, faz a sua parte que ele vai te ajudar. Seus filhos estão numa situação difícil, entenda o tempo da visitação de Deus e Deus vai te ajudar. Mas nós precisamos nos levantar e entender qual é a minha participação nisso, Senhor. E a gente não pode perder o tempo da visitação de Deus. Esse tempo da visitação de Deus, irmãs, talvez é muito sutil, né? Muito sutil muitas vezes. Olha que Neemias estava tranquilo lá trabalhando. O irmão dele veio e ele perguntou: como é que está lá o povo? Ah, eles estão em grande miséria e dificuldade. Ele podia ter ouvido aquilo e falar: ó, Senhor, tem misericórdia deles. Pronto, passou. Mas ali era um tempo da visitação de Deus. Era um tempo que Deus queria levantar Neemias. De repente, o tempo da sua visitação, irmãs, é um livro que chegou na sua mão. Chegou um livro na sua mão, Deus falou: olha, né, vou levar esse livro até minha filha, isso vai despertar ela em alguma coisa. Aí chega o livro. Ixi, não gosto de ler, tem uma preguiça. Aí chega um congresso, um convite de um congresso. Nossa, 3 dias de congresso, cansativo. Aí chega uma proposta de jejum. Ai, meu Deus, deixar meu pão. E aí a gente vai vivendo essa vida lamuriante, miserável, sabe? Nunca dando a chance para o Espírito Santo fazer algo em nós. Nós temos que entender, quando a gente entende isso, que existe um tempo da visitação de Deus, depois que a gente vê o mover de Deus, o que Ele faz na nossa vida, a gente começa a não desperdiçar nenhuma oportunidade. A gente começa a entender que qualquer oportunidade Deus pode estar trazendo algo tremendo sobre a nossa vida. Eu estava me lembrando esses dias de uma profecia que eu recebi em 2010, final do ano de 2010. Teve uma vigília na minha igreja, era uma igreja nova que eu estava frequentando, tinha apenas 1 ano que eu estava ali naquela igreja, menos de 1 ano, não me lembro, e teve uma vigília. Não é fácil ir em vigília, né, irmãs? Na época minha filha estava pequena, devia ter uns 3 anos, 3 para 4 anos. Ela ficou em casa com o pai, a vigília acho que durou até umas 2 da manhã. E ali Deus me deu uma palavra. Não vou contar a palavra toda porque acho que a gente tem que guardar as intimidades com o Senhor, né? Mas ele começa assim: filha, te trouxe eu aqui porque eu queria falar com você nas primeiras horas do dia. E ele me entregou uma profecia muito linda. E eu guardei essa profecia. Eu tenho um costume de escrever as profecias que eu recebo. Aí esses dias eu me lembrei. Eu estava fazendo devocional e o Senhor me lembrou e falou assim: você lembra que faz parte, o devocional está fazendo parte do cumprimento daquela profecia. E aí eu fui lá reler e eu falei: não é que é mesmo? E se eu não tivesse ido nessa vigília, se eu não tivesse recebido essa semente no meu coração, será se hoje eu estaria vivendo o que Deus falou? Então nesse dia, irmã, nesse novo, parece que é um novo tempo que Deus vai nos visitar nesses devocionais. Ele vai estar te chamando aí mais fundo. Os devocionais não são palavrinhas para cumprir o seu dia. Os devocionais não são eu perdendo o meu tempo, né? Perdendo 30, 40 minutos da minha manhã para dar uma palavrinha de ânimo para as mulheres. Não, minha visão é alcançar mulheres que vão despertar os espíritos dela, espírito que está adormecido, de mulheres cheias de Deus, mulheres que precisam romper, mulheres que têm coisas para fazer. Minha visão é essa. Como eu fui despertada, estou sendo despertada a cada dia, minha visão é que as mulheres sejam despertadas. A minha visão é que as mulheres param com essa correria louca, esse cansaço absurdo e de que não fez nada que preste. Porque essa é a verdade, irmãs.
Muitas vezes nós estamos cansada, desgastada e não fizemos nada que presta. Nós trabalhamos, nós às vezes fizemos algumas coisas em casa, mas nós não fizemos muita coisa que realmente importa. Que realmente você olha para aquele dia e fala assim, hoje eu fiz uma coisa pequena. Talvez você fez uma coisa pequenininha, mas que você olha, com o seu espírito está satisfeito e fala, isso aí, filha, você hoje cumpriu o propósito que Deus tinha para você naquele dia. Então, o meu desejo é esse, não passe de nós o tempo da visitação de Deus. Estejam atentas, qual é o tempo da visitação do Senhor na sua vida. Então, vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, do versículo 11 ao 20, também não vou ler tudo, não se assustem. Vou só resumir até o capítulo, alguns versículos aqui. No capítulo 2, depois de Neemias entender que era o tempo da visitação de Deus na vida dele, depois de entender que Deus queria visitar o povo dele, que ele poderia ser participação do que Deus queria fazer, ele começa a orar e um dia ele está na presença do rei, servindo o rei. O rei percebe que ele está triste e o rei pergunta por que você está triste. E aí ele percebe que é um tempo da visitação de Deus para que ele fale para o rei e ele conta como que eu poderia não estar triste se o meu povo está em miséria e destruição. E no finalzinho do versículo 8, o rei fala para ele, e o rei me deu por boa mão do meu Deus era comigo. O rei libera ele para ir. O que você está precisando? Você quer ir lá? Você quer que... Ele falou, gostaria de ir. Quanto tempo você vai precisar? O rei se dispõe a dar coisas para ele. O que você precisa? Você pode ir? Eu vou te dar uns dias para você ir. O que mais que você precisa? Eu preciso de cartas para eu passar lá nos governadores. Acho que ele deu madeira, deu algumas coisas para ele, deu bastante coisas para ele. Então a mão do Senhor foi favorável para com Neemias. Então quando nós nos dispomos a fazer o que Deus quer, a mão do Senhor é favorável para conosco, né? Eu me lembro uma vez que eu queria ir no Brasil, ia ser o casamento da minha irmã, eu queria muito ir, mas meu marido não estava querendo muito ir, não estava um tempo muito... E eu orando, e eu entendia que aquilo era um tempo, que eu queria ir. Eu estava num trabalho, eu tinha começado aquele trabalho, o casamento dela seria em dezembro, eu tinha começado aquele trabalho em janeiro, então tinha menos de um ano que eu estava naquele trabalho. E eu falei, ai meu Deus, mas vai ser impossível, como é que essa mulher vai deixar eu ir, né? Vai me dar férias, porque aqui, irmãs, tem muito trabalho que a gente não tem essas férias regalia do Brasil e não um mês, férias pagas. Aqui é tudo meio complicado, tem hora. E olha, Deus usou essa mulher. Deus usou essa mulher e falou assim pra mim, como é que tá a sua família? Uns 4, 5 meses antes do casamento. Eu disse, tá bem, minha irmã vai casar no final do ano. E ela falou pra mim, você vai ir? Eu falei assim, ai, não sei. Como é que eu ia responder pra mulher que eu iria, né? Que se eu dependia dela permitir ou não. Eu falei, não sei ainda. Eu sei que ela me perguntou mais umas 3 vezes durante algum passado tempo. Quando chegou na terceira vez, ela falou assim, Rose, deixa eu te explicar uma coisa. Eu estou te perguntando se você vai, porque eu quero te dar a passagem de presente. Você pode ir, eu te dou alguns dias e te dou uma passagem de presente. Eu fiquei assim, o quê, menina? Ela falou assim, vem aqui no meu escritório, vamos escolher a data, me diz qual é a data do casamento, quantos dias você precisa para ficar ali e eu vou te dar a passagem. Ela ia me dar a passagem por milhas, só que como eu demorei muito a responder, porque ela me perguntou, na verdade, lá para julho, agosto, setembro, outubro, novembro, faltavam uns 4 meses. Se eu tivesse respondido desde o princípio, aquelas milhagens, ela teria cobrido toda a minha passagem, a minha, do meu marido e da minha filha. Como chegou no final do ano, aquelas milhagens já não cobria mais essas passagens, só cobriria a minha passagem. E ali Deus fez um grande milagre na minha vida. Então, irmãs, quando eu falo com vocês essas coisas, eu vivo isso aí. Eu não estou falando para ficar bonitinho na fita, por achar que eu sei falar alguma coisa. Não, eu vivo o que eu estou falando. Eu sei o que é a mão do Senhor ser favorável na minha vida de uma forma sobrenatural. E eu quero que vocês vivam isso. Eu quero que vocês que estejam fazendo esse devocional, entre mais profundo, cresça no Senhor, viva coisas grandes.
Então, o rei foi favorável com Neemias, deu tudo que ele precisava, além do que ele pediu ou pensou. Eu te dou dias para você ficar lá, eu te dou cartas para os governadores onde você tem que passar, te liberar, eu te dou tudo que você precisar ir. E ele, todo feliz, né? Levanta para ir para Jerusalém. Só que antes disso, eu quero ler aqui que no versículo 10. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonitas, e Tobias, o servo Amonitas. Eles muitos desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Quando nós começarmos a despertar, os inimigos não vão gostar, irmã, tá? Não vai gostar. Nós vamos ser perseguidos, não vai gostar que você levante para fazer o bem por alguém, pela sua vida, pela sua casa, pelo aquilo que o Senhor quer. Então nós já temos que já entender isso aí. Vamos ter oposição no meio do caminho. Mas aí Neemias diz que ele, em capítulo 2, versículo 11. Eu amo esse texto. Esse texto é um segredo fundamental que eu já falei em todos os devocionais, eu acho que eu já falei desse segredo que Deus me deu também. Cheguei em Jerusalém, Neemias vai para Jerusalém, cheguei em Jerusalém, aonde eu estive 3 dias. De noite eu me levantei, eu e poucos homens comigo, e eu não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para fazer em Jerusalém. Ele guardou segredo do que Deus estava trabalhando no coração dele. Nós estamos vivendo uma geração que não sabe trabalhar no secreto. Você quer ver um negócio que me irrita? Eu abri YouTube e aquelas profetadas. Irmãs, tem umas que acordam até com os olhos assim, que nem acabou de acordar. Eu acabei de ter um sonho, uma revelação. Você nem digeriu isso, você nem sabe o que Deus está falando e já vai lançando isso em rede social, sabe? Então, assim, uma geração que não sabe trabalhar no secreto. E é uma época que nós precisamos trabalhar no secreto de Deus, no esconderijo do Altíssimo, porque os inimigos estão à espreita. O que Deus coloca no nosso coração para fazer não precisa ser anunciado nos 4 cantos. O próprio Espírito Santo vai soprar se ele quiser que aquilo chegue além. Muitas vezes Deus vai querer que você faça no secreto. Então eu amo essa palavra. Estive em Jerusalém 3 dias e não declarei a ninguém o que o meu Deus me colocou no coração para fazer. Nós estamos, às vezes, perdendo a linha porque nós temos aberto muita boca. Né? Nós temos aberto a boca antes da hora. Aprende a ter segredos com o Senhor. Segredos com o Senhor é diferente de esconder os seus pecados, de esconder as coisas ruins que está acontecendo, de esconder tentação que está chegando até nós. Isso aí nós não temos que guardar segredo. Isso aí nós temos que pedir ajuda, né? Pedir a luz do Espírito Santo, porque senão a pessoa cai. Então nós estamos vivendo uma geração que ela não sabe trabalhar no secreto. E agora eu quero entrar na parte que fala assim, no versículo 13. De noite eu saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do montouro, e eu contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Quando ele sai ali de noite, naqueles 3 dias, ele sai para observar o que está acontecendo. E essa é a palavra-chave que eu quero terminar esse devocional, para que a gente esteja atentos de tempos em tempos. Nós precisamos sair com o Senhor dos Exércitos e avaliar como é que está a nossa casa, como é que está a nossa vida, avaliar os muros e as portas. E ele disse que os muros estavam assolados e as portas queimadas pelo fogo. De tempos em tempos, você tem que olhar a sua vida em todas as áreas, olhar a sua área do seu corpo. Realmente a minha alimentação está uma porcaria, eu não tenho cuidado dessa área, a porta está destruída, né? Os muros estão assolados, a minha saúde não está bacana, eu não estou sendo
eu não tô sendo bacana comigo, eu não tô sendo uma boa companheira, eu tô me destruindo. A minha vida espiritual, como é que tá? Como é que tá as portas da minha vida espiritual? Como é que tá os muros? Tá terrível. Não leio, não oro, não vou no culto direito, não tô querendo saber o que os pastores estão falando, não tô querendo ouvir mais nada, tô frustrada, nada presta, nada me agrada. Como é que tá as portas, os muros do casamento? Ah, tá levando, irmã, levando. Tem jeito mesmo, né? Como é que tá os filhos? Ah, cresceu tudo, perdi o controle. Hoje é dia de Deus chamar esse exército de mulheres como chamou Neemias. Levanta, não passe de vocês, de mim, o tempo da visitação de Deus. Deus está te chamando para tomar as rédeas da sua vida. Chegou o tempo da gente crescer, da gente parar com essa coisa de que eu tenho promessas, de que eu tenho sonhos, e você fica lá sentada esperando cumprir. Tem coisa que depende completamente de Deus, irmã, mas tem coisa que depende de nós. Nós precisamos mostrar para Deus, Senhor, eis-me aqui. O que eu posso fazer para ser parceira do Senhor? Quantas mulheres querem ter filhos, irmãs, não está conseguindo, mas não levanta, não vai no médico, não pede Deus, talvez, Senhor, então me dê provisão para que eu possa fazer uma inseminação, porque mesmo você fazendo uma inseminação, irmã, quem vai te dar o filho é Deus, não é os médicos. Quantas pessoas que fizeram e não conseguiram? Mas vamos lutar, vamos, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Levantar esse exército preguiçoso. A gente quer a transformação do Brasil, mas a gente não faz nada, a gente não é nem honesto. Vocês acham que vai acontecer essa transformação do Brasil? Você acha que vai chegar um homem lá, um homem, um simples homem, né, que vai resolver o problema? Não, começa por nós. Neemias falou, deixa eu resolver isso aqui. Neemias não ficou esperando, mas o próximo presidente que aparecer lá talvez resolva. Talvez Deus levante alguém. Talvez a oração que você está orando para Deus levantar alguém, talvez o alguém é você. Né? Talvez o alguém que tem que levantar é você. E vamos começar pela nossa casa, pelos nossos muros, pelas nossas portas. Então é isso que eu queria falar hoje. E vamos ver o que o Senhor vai trazer para nós, porque a partir de agora eu realmente, né, não sei o que vai ser. Eu estou com o coração queimando por Neemias desde que eu comecei esse propósito. Hoje eu realmente entendi que era o dia de falar e vamos ver se daqui para frente vai fluir o que o Senhor quer. Então não deixe passar o tempo da visitação de Deus na sua vida. Maria não deixou passar o tempo da visitação de Deus na vida dela. Quando o anjo veio anunciar para ela, eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor, cumpre em mim. Todo homem na Bíblia que fez alguma coisa não deixou passar o tempo da visitação. Quando Deus chegou ali, o anjo chegou para Gideão, que nós já falamos dessa história. Gideão falou, olha, eu não creio muito em mim não, mas estou aqui, né? Eu também não cria muito em mim não, irmã, mas eu estou aqui. Eu sonhava, mas as possibilidades não... Sabe quando as possibilidades dizem, não vai dar certo, minha filha, com você, né? As possibilidades dizendo, mas o Espírito Santo dizendo, não, eu tenho algo além. Vamos ser parceira do Senhor, eis-me aqui. Vamos dizer como Maria, eis-me aqui, a serva do Senhor, cumpre em mim. Vamos fazer como Ana, clamar, chorar pelo aquilo que a gente quer e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu vou fazer, mas é para o Senhor. Eu quero esse sonho, mas eu vou devolver para o Senhor. Eu tenho o sonho de ter um negócio próprio, um trabalho, mas vai ser para o Senhor. Eu vou ajudar em missões, eu vou fazer alguma coisa. Sabe, demonstrar, não ficar essa vida egoísta, que além de estar uma vida bagunçada, que não flui em nada, quando começa a sonhar, sonho egoísta, né? Quer prosperar, mas não sabe ser uma boa dizimista, uma boa ofertante, não é generoso, não ajuda o próximo. Enfim, então vamos deixar o Espírito Santo falar conosco, tá bom? Tenham todos um bom final de semana, que o Senhor nos levante como levantou Neemias. E se você conhecer a história de Neemias, você vai ver que coisa maravilhosa o que esse homem fez. Então um beijo, fiquem com Deus.